Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite, mais uma vez. Nós finalizamos uma série de mensagens, já estamos anunciando a série que há de vir. Nós teremos uma intersérie agora, né? Nós vamos fazer uns 2 cultos diferentes e nós voltaremos com uma série lá em 1º de outubro, depois nós vamos falar a respeito dela, Corações em Crise. Nós queremos trazer esse tema que vai ser muito abrangente, Corações em Crise. Eu quero que você desde já vá planejando aí, quem é que você conhece que tem um coração em crise e que você precisa trazer? Corações em crise em várias áreas, nas áreas afetivas, nas expectativas, na espiritualidade. Nós vamos abordar várias áreas aqui. Eu tenho certeza que Deus colocou isso em nosso coração para esse tempo. E diferente de um local onde nós viemos e onde nós temos uma palestra apenas, nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Nós não somos um lugar que abre às quartas-feiras e aos domingos pela manhã, recebe pessoas para transmitir uma mensagem, cantamos algumas músicas. Não. Nós somos uma igreja. E igreja é um organismo vivo. É um organismo vivo. A igreja, ela acontece todos os dias. Você sabia que todos os dias nós temos algo acontecendo na igreja? Todos os dias. Nós temos atendimentos, nós temos aqui na segunda-feira o Pilates que acontece, a dança, nós temos Libras que acontece na terça, ensaio da banda. Esses caras não vêm aqui e dizem: o que nós vamos cantar? Vamos cantar tal coisa e só. Não, eles ensaiam. E porque eles ensaiam com tanto esmero é que toca tanto em nossos corações. Na terça-feira nós temos oração que acontece aqui. Nós temos curso, eu me deixo curar. Quarta tem culto, mas antes do culto acontecer, tem uma galera que vem aqui, que trabalha, ajeita tudo, alinha tudo. Tem o clean que vem aqui durante o dia, às vezes, em alguns momentos que podem reunir as pessoas, deixam tudo limpinho. Quinta tem estudo da palavra. Sexta-feira tem os eventos que acontecem, quando acontece tem as reuniões, volta, dança e pilates, acontece também na sexta-feira. Sábado tem reunião dos nossos jovens e sempre tem algum outro evento que acontece aqui na igreja também. Nós tivemos um curso acontecendo aqui na nossa brigada de emergência que nós estamos montando aqui na igreja. Nós vamos formar nesse último dia 27 desse mês, nós vamos ter a formatura aqui. Temos mais uma aula prática, né? E depois nós vamos fazer a formatura. E nós vamos ter em torno de uns 50, quase 50 brigadistas aqui na igreja,
para que isso, pastor? Porque se acontecer qualquer coisa, qualquer evento que seja de incêndio, seja de emergência com pessoas, alguém que precisa de ajuda, auxílio, a igreja está se preparando para atender essas pessoas também. É todo um cuidado que nós temos. Você chegou aqui, você percebeu, né, que os corrimões já estão vindo para a realidade, né? Cada dia vai se tornando um pouquinho melhor. A gente vai caminhando, a gente vai acontecendo. A igreja está acontecendo. Faça parte dessa evolução, faça parte desse crescimento, faça parte das coisas que acontecem na igreja. E aproveitando essa minha fala, nós temos anúncios que nós fazemos aqui às vezes e acabam passando despercebido, que as pessoas pensam que simplesmente a gente está falando coisas que acontecem. Não, isso é ministério, isso é ser igreja. E você pode pensar assim, né, nós temos um anúncio aqui, nós vamos ter pastel aqui no final. Não é sem propósito. Quando você adquire teu pastel ali na entrada, ou você depois aqui no final do culto vem aqui atrás, come um pastel, todos esses valores nos auxiliam a fazer o que nós precisamos fazer na igreja, e que às vezes nós não temos recurso. Você conseguiu perceber que hoje está mais claro? Uma galera se juntou aqui na sexta-feira. Esses valorosos ficaram aqui até passada meia-noite, mas ficaram horas e horas instalando todas essas lâmpadas para que ficasse mais claro. O pessoal até se animou e disse assim: eu vou voltar a trazer minha Bíblia agora, porque eu consigo ler. Porque antes era escuro, a pessoa não conseguia fazer leitura. E nós estamos constantemente trabalhando. Aí o recurso vem de um pastel que você compra às vezes no final de culto, e ele faz com que a gente consiga adquirir as lâmpadas, o bocal, fios. Às vezes precisamos contratar profissionais, às vezes os irmãos se doam e a gente vai fazendo acontecer. Hoje, no final, vai ter um bazar. O bazar, logo na saída, eles vão até colocar as mesas ali fora. Eles disseram assim: deu a louca aqui, nós vamos botar várias coisas aqui a R$5 para que a gente possa estar levantando esses recursos. Porque esses recursos, eles abençoam toda a obra missionária que nós fazemos. Então, quando a gente vai naquele lar que você vê aqui as imagens no começo do culto, ou cada pessoa que tem uma necessidade específica, sabe, está em vulnerabilidade, cadamos para esse fim com o nosso bazar. Então, se você adquire ou se você traz uma peça boa para abençoar o bazar, entenda, você está trabalhando em ministério também, você está nos ajudando. Quando eu tenho alguns anúncios aqui ainda para fazer, porque nesse sábado agora, dia 20, esse sábado agora mesmo, 19h30, nós não costumamos ter evento aqui na igreja. Às 20 horas os jovens se reúnem, mas nesse sábado, às 19h30, assim como foi no sábado passado, que nós tivemos o nosso culto bilíngue, e que foi bênção demais, nós vamos ter o lançamento do livro do pastor Edinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bonita então. Como ser pai se eu nunca tive um? Só o título já é tão sugestivo, né? E ele vai estar fazendo esse lançamento, vai estar falando um pouco do livro dele. Vai ter uma festa muito linda aqui às 19h30. E eu vou dizer uma coisa: o pastor Edinho é o pastor dessa igreja, é o nosso pastor, sabe? É um pastor de adoração. É um homem que tem investido na vida de muitas pessoas, atendendo muitas vezes como um casal, junto com a sua esposa, sozinho a muitos homens, feito um trabalho maravilhoso. Você conhece o pastor Edinho. E às vezes nós fazemos, sabe, honramos tantas pessoas aí de fora, pelo simples fato dela ter um status, mas nem conhecemos ela, e ela menos ainda nos conhece. Mas eu queria convidar você a honrar o seu pastor, o cara que vem aqui cada quarta-feira abençoar a sua vida, de que você venha prestigiar esse evento, possa estar aqui, possa ouvir e falar dessa grande conquista, que é esse primeiro livro. Eu quero dizer primeiro, porque eu tenho certeza que Deus vai trazer muitos e muitos livros ainda para ele, e ele vai estar lançando esses livros aqui. Nós vamos estar lendo esses livros também. No dia 26, passado isso, na sexta-feira, na outra sexta-feira, nós vamos ter o Four Hands acontecendo.
O que é o Four Hands? Você já sabe, né? É o nosso momento com os casais. O pastor Melk, a pastora Kátia, com uma linda equipe, sempre estão aqui preparando algo muito especial, ministrando os casais. Ele acontecia sempre no sábado, 5 horas da tarde. Mas nós temos Start acontecendo agora nos sábados também, temos alguns eventos e nós estamos trazendo para sexta-feira. Então, na sexta-feira, às 19h30, reunião com os casais, só os casais, nesse dia, sem as crianças junto, para você ouvir uma palavra para o seu casamento. E outra, quantos de nós enfrentamos algumas dificuldades dentro do nosso lar, e às vezes nem abrimos ela, e você, sem imaginar, você vem num momento como esse e recebe uma palavra que, olha, vem a calhar com aquilo que você está vivenciando dentro do teu casamento. Então, são grandes chaves de sabedoria que são trazidos em momentos como esse. Por isso eu quero chamar você a nessa sexta-feira, não essa, né? Na próxima, dia 26 de setembro, às 19h30, estar aqui presente no Four Hands. 2 anúncios só ainda, que é no dia 11 de outubro, nós vamos ter a pastelada da The Way. Então esse momento também é num sábado, vai acontecer a partir das 11 horas da manhã. Vai se estender até de noite. Durante todo o dia nós vamos estar servindo os pastéis, que vão ser fritos na hora e que também você pode levar congelado para casa. Fomos abençoados e nesse dia nós vamos estar disponibilizando, mas somente para você levar, por questões de contaminação cruzada, pastéis que serão para pessoas que são celíacas, né? Sem glúten. Esses pastéis também são sem lactose. Tem um pastel que é vegano completamente, que não vai nada de que contenha algo de procedência animal. Então nós temos também para pessoas que de repente não se sintam contempladas, né? Assim, nunca tem um pastel assim. É difícil por questão de contaminação cruzada, mas eles vão estar bem embaladinhos e vão ser para você levar para sua casa. Então você queira abençoar a igreja, queira participar. Então na hora que você faz a compra do pastel, no final do culto você pode adquirir ali no final os cartões para essa pastelada que vai acontecer então no dia 11 aqui na igreja. Você já pode dizer qual é o sabor que você quer, se ele é com glúten ou sem, enfim, você pode estar fazendo isso, participando. Nesse dia traga a sua família, nós vamos ter mesas aqui, nós vamos ter programação com as crianças, nós vamos ter adoração mais para o final da tarde também, e vai ser muito importante que você esteja conosco para a gente vivenciar esse momento. Tudo que nós adquirimos para isso, gente, é bem específico, tá? Toda a pastelada está sendo feita para que nós possamos terminar os itens de segurança da igreja e a gente termine a Arena Jovem. Essa arena que está aqui do ladinho, inacabada. Quando você vai ali no pastel, você vai ver ali do lado, né? Ela está inacabada e nós queremos, com tudo que nós levantarmos aqui dessa pastelada, nós queremos finalizar essa parte da Arena Jovem. Então, quando você contribuir conosco, quando você estiver adquirindo os pastéis, e às vezes não só adquirindo, mas levar para vender para alguém, você nos ajuda a levar para fora. Porque se fosse só nós aqui, cada um ficasse com 10 pastéis, cara, a gente chegaria na nossa meta. Mas a ideia é que a gente leve para fora, para que as pessoas venham aqui conhecer a nossa igreja também. Amém, queridos? Então é bem importante que nós estejamos juntos. E eu quero fazer um pedido encarecido aqui. É muito fácil, mas é muito fácil mesmo, de você ouvir e dizer, tomara que as pessoas ajudem, mas que cada um de nós possa trazer para o nosso coração de fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, nós fizemos juntos aqui como igreja mesmo, lembra? Somos um corpo. A gente vai conseguir tudo aquilo que a gente planejou e sonhou. Então vamos fazer junto, vamos caminhar junto que vai dar certo. E já vai se preparando, porque lá em novembro, dia 8 de novembro, nós vamos ter uma corrida noturna, saindo da Via Verde. E nós vamos estar fazendo trajetos de 10, 5, 3 quilômetros de corrida. Vai ter caminhada também, vai ter corrida infantil. E tudo isso você consegue informações tanto no nosso app da igreja, quanto também no nosso Instagram. Você pode pegar mais informações. No nosso WhatsApp da igreja você consegue informações também. Já para você adquirir o seu kit, quando você vai fazer ali a sua inscrição, você pode comprar com camiseta já, para você identificado já com a camiseta do evento. Você vai poder também fazer a sua inscrição, pegar mais informações ali, para que nós venhamos a fazer um grande movimento em Jaraguá do Sul. Um grande movimento a partir de uma igreja. Eu queria dizer, mas por que igreja está fazendo corrida? Primeiro,
porque nós entendemos de que isso é saúde, e se você trouxer bem-estar para o teu corpo estará preparado para cumprir os propósitos que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Como é que nós vamos cumprir propósito? Nós estamos doentes. Como é que Noé ia construir uma arca que demorou quase 100 anos para ser feita, se ele fosse uma pessoa sedentária, se fosse uma pessoa que já não pudesse mais trabalhar? Imagina, ele podia dar um monte de desculpa para Deus, mas ele tinha vitalidade, ele tinha vigor, e isso fez com que ele salvasse toda a sua família. Então vamos nos movimentar. Já começa desde já a fazer a tua movimentação aí. Nesse eu vou correr 3, no próximo ano eu vou correr 5, até chegar nos 10 quilômetros. E olha, se você conversar com uma galera que corre aqui na igreja, tem uma galerinha que corre aqui, eles vão dizer que isso aí, ó, apaixona tanto, que daqui a pouco você está correndo meia maratona, você já está se inscrevendo em maratona. Nós temos até um maratonista aqui na igreja. Temos gente que corre maratona aqui, bênção demais. Mas eu estou convidando você para caminhar, se você não puder correr, mas que você venha caminhar conosco, que nesse dia a gente faça algo lindo para Jesus ali na Via Verde. Vai ser um momento que na chegada a gente vai ter canções, a gente vai ter uma movimentação muito maravilhosa. E já pensou, né? Você ali presente com a gente nesse marco da história, tanto da igreja aqui de Jaraguá do Sul, quanto também, né, da nossa igreja, eu diria assim, da nossa igreja. Então vamos fazer esse movimento lindo. Eu conto com você. Tudo isso que eu estou falando aqui para ti, tem as informações no nosso app, então vá lá buscar e vai ser bênção demais. Tirei esse tempo hoje porque julgo que é importante que nós venhamos a entender de que não somos apenas um local onde se prega a palavra, onde se cantam louvores. Nós somos igreja, e tudo que nós fazemos, para que a gente realmente tenha sucesso, nós precisamos fazer em unidade. Eu entendo de que às vezes nós estamos desanimados com as coisas. A gente fica assim, tem tanta coisa, né? Mas tenho tanta luta, já isso me tira a paz. E a gente começa a dar tantas desculpas. E eu posso compreender de que nós somos pegos de sobressalto às vezes, porque estava indo tudo bem, daqui a pouco algo aconteceu. Você estava navegando num mar lindo, um céu azul maravilhoso, daqui a pouco uma pequena nuvem, você já olha, começa a ficar escuro, e o tempo muda. Já mudou o tempo para você? Da quarta-feira passada para essa quarta-feira, mudou o tempo? Você saiu daqui vitorioso, vitoriosa, e de repente parece que o tempo mudou. E quando o tempo muda, o céu escurece, o vento muda de direção, e às vezes nós somos pegos de sobressalto por uma tempestade que a gente nem imaginava que poderia passar. E nessa noite o Senhor colocou em meu coração de falar com você a respeito de algumas tempestades que chegam sem avisar, ou de que nós sabíamos, mas não tivemos o poder de mudar ela. Porque às vezes nós estamos em tempestades que são assim, tá tudo certo, ganhando muito dinheiro, e daqui a pouco, meu Deus, perdi tudo. Outras vezes a gente está dizendo assim, não vamos fazer isso. A esposa diz assim, homem, eu acho que a gente não tem que fazer esse negócio, eu acho que a gente não deveria fazer. E ele diz assim, você não sabe de nada, mulher. Aqui não tem nenhum homem que fala isso, mas aí fora tem muita gente que fala assim, não sabe de nada, deixa com o pai aqui. E aconteceu uma tempestade. E claro, você com muita sabedoria não olhou para ele e disse assim, vice, você não fez isso, porque aqui também não tem ninguém que faz isso, só lá fora, em algum lugar. Mas vocês estão vivendo uma tempestade. E eu encontrei na Bíblia uma história que você talvez se identifique, e ela está escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, a partir do verso 9. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Se você está com a sua Bíblia aí, começa a folhear ela. Você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos dos Apóstolos.
capítulo 27. E eu sei que a história é mais longa, mas eu vou tentar aqui resumir a partir do verso 9, quando diz assim: depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestando-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto que era um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessaram a manobra, e nós fomos deixando levar. Só até aqui esse texto. Perceba que se você olhou com atenção, escutou com atenção, eles estavam indo e eles queriam chegar a Roma. Paulo estava ali como prisioneiro. Ele não era qualquer prisioneiro. Ele apelou para ser julgado em Roma. Ele estava ali, mas eles sabiam que ele era um cidadão romano, então havia um determinado respeito por ele, e também porque já conheciam a fama de Paulo. Mas neste momento, Paulo tem o discernimento de que não era para eles saírem, que eles deveriam ficar ali. Mas agora, tanto o centurião, talvez até movido do desejo de voltar para casa, o capitão, haja visto que eles não carregavam apenas prisioneiros, como no caso de Paulo, mas sim especiarias, levavam muitas coisas, porque o comércio dependia dos navios, dos barcos, e eles queriam logo chegar. A questão de negócios, enfim, envolvia muitas questões financeiras também. Mas a voz de Paulo é ignorada. Ele tem um direcionamento de Deus, mas entre um direcionamento de Deus e ganhar muito dinheiro, até hoje ganhar muito dinheiro ganha, infelizmente. Entre um direcionamento que o Senhor traz e uma advertência de um cuidado, você tem que ficar com a sua família, cuidado, isso aí pode trazer problema, olha, o vento pode mudar. Nós sempre queremos acreditar muito mais no especialista nos negócios, no especialista naquela área, do que em alguém que está tendo uma direção de Deus. O fato é de que estes homens, eles colocam-se mar adentro, porque começou um vento favorável, e eles então dizem: não, esse aqui é o vento que nós precisávamos, Paulo não sabe de nada, e vão. Daqui a pouco a Bíblia diz que vem esse vento chamado Euroaquilão, vento leste, Aquilo, norte, um vento que cruzava o leste com o norte e causava um tufão no mar. Se você olhar, principalmente nessa área do Mediterrâneo, o tipo de tempestade marítima que dá ali é assustador. Mesmo os grandes navios, nós olhamos hoje, gente, aquilo dá um medo, porque ele levanta e vem. E eles vivenciaram isso. De repente tudo mudou, parecia tudo certo, mas daqui a pouco tudo mudou. Eles estavam cheios de esperança, mas daqui a pouco a esperança foi embora. Houve esse choque. E a Bíblia vai contar aqui que eles se sentiram arrastados, não tinha mais o que fazer, deixa levar. Porque se eles tentassem lutar contra o vento, ia quebrar as velas e tudo poderia ser muito pior. Então,
foram arrastados, se sentiram imobilizados, ficaram sem referência, porque isso foram dias. Eles entraram dentro dessa tempestade e passou-se muito tempo. Eles estavam até sem nenhum tipo de esperança. Isso é uma metáfora quase perfeita do que acontece nas nossas vidas. Em alguns momentos da vida a gente está com uma carreira em ascensão e de repente é demitido. Está indo tudo bem na empresa, e estou ganhando bem, e eu estou feliz, e você foi chamado no RH, depois puder passar lá, conversar. Aí o Euroaquilão veio e levou todo o teu planejamento, tudo que você sonhava. A saúde estava perfeita, e daí foi fazer um exame de rotina, e um diagnóstico tirou todo o teu chão, imobilizou você da tua rotina, dos teus sonhos, de tudo aquilo que você tinha. Você estava confiando plenamente num relacionamento, plenamente. Aí uma traição abala as tuas certezas, e o seu referencial de confiança e segurança vão embora, e você sai dizendo: não confio mais em ninguém. Em quem eu posso confiar? A pessoa da minha vida me traiu. É quando o Euroaquilão bate, é quando o vento bate, e de uma só vez tira toda a tua referência. Você luta há anos e está quase alcançando algo, e de repente acontece um fracasso, e você não tem mais esperança de conseguir se levantar. Você conquistou, mas parece que tudo foi embora. É quando o vento vem e de uma só vez ele tira toda a tua referência. O texto diz no versículo 15 que ele arrebata. É quando a vida sai do controle, o navio é arrastado. Em algumas versões diz: fomos arrebatados. O arrebatamento a gente fala muito na igreja, né? Que é o quê? É ser tirado dessa terra e levado para os céus. O arrebatar nesse caso aqui é: nós não temos o que fazer, nós fomos levados. Não se tinha mais controle do navio, não se tinha mais nada. Isso é quando vem essa ansiedade e aquele sentimento de perda de controle. É quando você não quer estar nervoso, mas está. É quando você não quer estar em pânico, mas está. Você perde o controle completo da tua respiração, e você começa a entrar em pânico por uma situação, e você não quer estar daquela forma. Mas o cérebro dispara alertas de perigo, e você não consegue mais ter controle nenhum, por conta de uma notícia às vezes, ou de uma situação. Seja lá quando perde o emprego, o diagnóstico, ou um problema familiar. Muitas vezes nós somos arrebatados, imobilizados. Eles não tinham mais como ir contra o vento. Na psicologia nós chamamos de paralisia da decisão. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Não sabe se é para a direita, para a esquerda, se você fala sim ou se fala não. Então você simplesmente para e deixa acontecer. Eu não sei o que fazer. Paralisa completamente. E eu sei que enquanto eu prego aqui, há pessoas que estão identificando-se com essa palavra. Você está parado nesse momento porque não sabe o que responder. Tem uma mensagem de WhatsApp que você não respondeu, e você veio para o culto em busca talvez de algo que te faça saber qual é a resposta que é para você dar. Seja para algo muito bom, seja para algo muito ruim, mas nos paralisamos. E talvez isso porque já é uma frequência na nossa vida estarmos paralisados diante de situações que nós precisamos decidir. Porque o vento, quando vem, ele tira as nossas referências. No caso aqui, não viam sol nem estrelas. Lá para o versículo 20, ele diz assim: há dias que não víamos sol nem estrela. Por quê? Porque os navegadores da época dependiam completamente disso. Eles dependiam do sol, das estrelas, para que eles pudessem se orientar para onde ir. E quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, quantas vezes nós perdemos completamente a referência? Se nos afastamos de Deus, mais ainda. Mas há pessoas hoje que perderam as referências, principalmente morais, seus valores, não têm uma vida com propósito, estão vivendo em escuridão. Não se tem a referência nem da palavra de Deus mais. A palavra de Deus não fala mais com ele. É pregada, mas não fala com ele. Ou seja, você está num momento tão difícil da tua vida que tu não vê saída. Parece que tudo é uma escuridão. E então também nesse verso, mesmo no verso 20, ele diz: e fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Não acreditava mais, toda a esperança de salvamento acabou. Não tem mais jeito, nós vamos ficar aqui esperando a morte chegar, porque
E isso fala muito da depressão. Isso fala muito do estado de depressão, que é essa sensação de que o futuro não existe, que é essa sensação de que não vai dar certo, eu nunca vou conseguir ser feliz, eu nunca vou conseguir casar-me de novo, eu nunca vou conseguir ter confiança, eu nunca vou conseguir ser feliz, eu nunca vou conseguir um trabalho como esse que eu tinha, eu nunca vou conseguir. E nós começamos a afirmar de que não tem jeito, porque a depressão nos toma naquele momento. E eu não estou dizendo nem que você está errado de sentir isso, porque talvez você esteja neste barco sem direção, porque o vento te tomou. E precisamos entender de que às vezes nós somos o capitão que dizemos assim, vamos embora. Mas tem vezes que a gente é o Paulo dentro de um navio que a gente diz, não vamos, mas você está no mesmo barco que alguém decidiu, e você precisa lidar com a tempestade também. Não adiantava de nada Paulo levantar de lá e dizer assim, eu não falei. Não adiantava de nada, ele estava ali diante daquela situação. Ele precisava de algo. E quando nós estamos em meio à tempestade, quando nós estamos no meio de um euroquilão, quando nós estamos no meio desse furacão que está tirando todas as nossas referências, nós precisamos de algo. E Paulo tinha algo necessário ali. Paulo tinha um encontro com Deus, ele tinha um encontro constante com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. E é por isso que depois de tudo aquilo acontecer, todas as pessoas em desespero, mas Paulo estava quieto lá. Quando vão falar com Paulo, por que você está dessa forma? Ele diz assim, porque nessa mesma noite o anjo do Senhor, a qual eu sirvo, esteve comigo, aleluia. É no momento da tempestade, é no momento que todo mundo está sem referência, é no momento que está todo mundo desesperado, que aquele que tem Cristo no seu coração continua centrado, não se perde no meio do problema, não perde a sua referência, porque a sua referência não está nas estrelas, a sua referência não está no zodíaco, a sua referência não está num profeta que possa falar alguma coisa, a sua referência está em Cristo, e o seu relacionamento é diário com Ele. Quando o seu relacionamento é com Cristo, você não fica sem referência. Esse é o posicionamento que Paulo tem. A graça se manifesta, a presença de Deus reorganiza a mente dele, e a partir dele, os demais. Ele diz, o anjo do Senhor, o qual eu sirvo, não o anjo que eu sirvo, mas do Deus que eu sirvo, esteve aqui, falou comigo. Deus entra no meio da tua tempestade, Deus entra no meio do teu problema. Ele não tem problema com o teu problema, Ele é a solução do teu problema, e Ele vem. Então, por que Paulo ouve? E aqui fica a primeira dica para você. Sabe por que Paulo conseguiu ouvir o Senhor na tempestade? Porque enquanto todo mundo estava desesperado, ele estava calmo. E como ficar calmo? E como ficar calmo no meio de uma tempestade? Você precisa entender qual é o propósito da sua vida. Porque nós vamos ver aqui no decorrer dos pontos que Paulo tinha algo no seu coração que ele precisava cumprir. Primeira coisa que acontece, ele diz, olha, o anjo do Senhor esteve aqui, falou comigo. E ele fala assim, ó, não tenha medo, não temas. Porque enquanto o medo te paralisa, a fé te impulsiona. Ei, não tenha medo. Deus vai tirando o foco da crise e vai fazendo a gente enxergar um propósito maior, que essa tempestade não é o fim, mas ela faz parte dessa jornada para criar um propósito. Ou seja, a tempestade que se levantou não é para te matar e não é o fim da tua jornada, mas ela faz parte da tua jornada, ela é parte da tua provação para que você alcance experiência para aquilo que ainda há de vir, coisas que ainda vão acontecer. E quando o Senhor está falando com ele, faz ele enxergar uma coisa: é necessário que você vá a César. O propósito não tinha se cumprido ainda. Paulo estava bem tranquilo porque ele sabia que ele tinha que chegar diante de César. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que eu não vou morrer nesse mar aqui, porque ele disse que eu vou ter que me apresentar para César, então eu vou chegar em Roma de alguma forma. Como é que eu entendo isso aqui? Eu entendo quando Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, quero dizer uma coisa para você, que hoje tu é novo, tu faz o que tu quer, mas um dia tu vai ser velho, vão botar a mão em você, vão te levar para onde tu não quer ir e vão te levar.
E Pedro até ficou um pouco aborrecido com aquela palavra, ainda mais quando ele disse assim: e João? João, é eu com ele, cuida da tua vida. Em outras palavras, Jesus falou isso, né? Que ele tinha um pouco mais de tato, né? Pedro ficou um pouco aborrecido com aquilo, mas Pedro guardou a palavra. Vocês já leram na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, que eles prenderam Pedro e disseram que ia matar no outro dia? Leram, né? Eu sei que vocês leram. Prenderam Pedro e disseram que ia matar. Aí, a Bíblia diz que o povo da igreja está orando por Pedro e o anjo do Senhor vai até na cadeia para tirar Pedro. E quando o anjo chega na cadeia, o anjo diz assim: Pedro, acorda. E na nossa leitura rápida, isso passa muito despercebido. Mas olha que incoerência. Você sabe que vai morrer no outro dia, aí você dorme tranquilo. Aí você diz: não, pastor, eu acho que eu ia dormir. Cara, tu não dorme nem com um boleto que tem que pagar no outro dia. Com mentira pra cima de mim. Um boleto tira o teu sono. Aí o cara vai no outro dia morrer a espada, e dele está dormindo. Por que ele está dormindo? Jesus disse para mim que eu vou morrer velho, sou novo ainda. Não sei o que vai acontecer, mas eu não vou morrer não. A tranquilidade de alguém que sabe que tem promessa. Qual é a promessa que você tem na sua vida? Qual é a promessa que Deus te fez? Qual é o propósito da sua vida? Paulo sabia que ele tinha que chegar em Roma. Ele sabia que não ia morrer ali. Mas o que Deus trouxe para ele foi ainda melhor. Porque ele disse assim: se todo mundo te ouvir, ninguém que está nesse barco vai morrer. Aleluia! Ninguém vai morrer. E olha que palavra maravilhosa. Porque eu vim aqui nessa noite dizer para você, eu não sei se você causou a tempestade, se você está num barco e a tempestade foi causada e você está ali, não tem como sair, eu não sei. Mas eu quero dizer algo para ti, que se você tiver uma direção de Deus, ninguém que está no barco com você vai perecer, vocês vão chegar do outro lado, aleluia! Vocês vão chegar lá. O que precisa é ter essa presença de Deus. E nós precisamos entender uma coisa, existem lições na tempestade. Primeira coisa, não pula do navio, não fuja do navio. A Bíblia diz que teve uma movimentação ali, né? Os marinheiros querendo ir embora. Paulo diz assim: se esses homens aqui forem embora, não me responsabilizo. Aí da primeira vez Paulo já tinha dito: olha, é melhor a gente não ir. Eles não ouviram Paulo e deu ruim. Agora Paulo diz assim: quem sair não garanta a vida, mas quem ficar está salvo. O pessoal já voltou o barco rapidinho, deixou amarrado ali e foram para perto de Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para ti: quando você é fiel a Deus e Deus te dá uma direção e você fala, olha, às vezes ninguém vai te ouvir, às vezes as pessoas não vão acreditar em você, mas à medida que eles perceberem que é Deus contigo falando, e você daqui a pouco se começa a dar direção e falar, e as pessoas vão começar a ouvir você e vão se chegar a você, não importa. E muitas vezes isso acontece dentro da tempestade. É quando Deus mais mostra de que é conosco, dentro da tempestade. Então eu aprendo aqui, não adianta fugir da crise, meus irmãos. Não adianta a gente querer pular do barco. Sabe, tem tanta gente que tenta abandonar. Começou o problema, não, vou embora. Não é esse relacionamento, não é essa família, não é esse trabalho. Tem gente que quer fugir até da própria vida. E talvez você foi visitado por esse desejo de suicídio, por esse desejo de acabar com tudo. Isso é pular do barco, isso é fugir do barco também. Mas esse não é o caminho. E ele diz assim: eu não posso garantir a salvação de quem pular do barco, mas quem ficar aqui vai se salvar. Eu venho dizer para ti: não pula do barco, não desiste da tua vida, não desiste da tua família. Se você permanecer no barco e ouvir a voz de Deus, todo mundo vai se salvar. Você vai se salvar, aleluia. Deus tem planos para a sua vida, não desista, não pula fora. Cuide, no meio de tudo isso, da tua saúde. De onde eu estou tirando isso? Paulo chegou, reuniu todo mundo, disse para ninguém pular do barco, disse assim: vamos comer. Quem come no momento de problema, né? Quem consegue se alimentar no meio da crise? Mas Paulo disse: não, vamos se fortalecer aqui. Todo mundo senta, vamos comer. Sabe, prepararam, vamos cuidar do corpo, vamos nos fortalecer. E eu aprendo, gente,
que a fé, ela não dispensa algumas coisas práticas da nossa vida. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde física. Preciso dizer para você um recorte aqui de algo que a gente pode explorar melhor em outro momento. Tem muita coisa que você pensa que é demônio e é hormônio. Meio parecido, né? É. Tem vezes que não é demônio, é só hormônio. Tem vezes que é baixa de hormônio. E está pensando, meu Deus, a velhice chegou. Não é velhice, é só uns cuidadinhos que você precisa ir. Dá uma animada de novo daqui a pouco. Bom entendedor, entendeu? Se anima de novo. Sabe, não é meu casamento. E é descontrole. Não come bem. Não se alimenta bem, não cuida do corpo, não faz exercício físico. Está derrubado, está derrubada. Gente, o que precisa é nós entendermos que no meio das tempestades nós não podemos esquecer de nós. Você já ouviu falar, e quem já pegou um avião aqui sabe disso. Quando acontece uma turbulência muito grande, um perigo eminente, cai as máscaras, a instrução é para quê? Para você cuidar primeiro de você. Mas eu estou com meu filhinho que eu amo tanto, vou colocar máscara nele. Não, é em você primeiro. Por quê? Porque ele precisa de você. Se você está colocando a máscara nele, ele desmaia pela despressurização. Fica vocês dois sem máscara e você não vai conseguir cuidar dele. Se você colocou em você primeiro e se preparou, você está respirando bem, você consegue cuidar de quem está ao teu redor. No meio dessa tempestade, no meio do teu problema, não esqueça de cuidar de você. Se alimente, cuide de você, cuide do teu corpo, cuide do teu espírito, cuide de você. Porque teus filhos dependem de você. Porque a tua casa muitas vezes depende de você. E você não pode esquecer de ti. Existe um propósito de Deus para se cumprir, mas Deus precisa que você esteja cuidando de você, de quem você é. Aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Está falando de quê? Está falando de si, está falando do corpo, do cuidado que você tem que ter contigo mesmo. Vou acelerar aqui. Paulo se torna um líder naquele momento. Ele começa a animar aqueles que estão em crise. Ele bota a boia ali para a galera comer. Vamos lá, vamos comer e tal, vamos se fortalecer aqui, porque ninguém vai se perder. Ele começa a trazer palavra, o pessoal vai se animando, porque ele sabia que o barco ia se perder, que as coisas iam se perder. Gente, tem momentos da vida que as coisas realmente se perdem, que não tem como salvar tudo aquilo que a gente queria, seja pelo erro de alguém, seja pelo momento. Tem coisas que se perdem, às vezes financeiras se perdem, mas se a sua vida não se perder, você pode conquistar tudo de novo e muito mais. A vida de Jó não se perdeu no meio de todo aquele problema, e o Senhor restituiu 4 vezes mais para ele. Receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Cuide de você e anime quem está ao teu redor. Anime quem está ao seu redor, como Paulo estava animando aquelas pessoas. Então Deus trouxe um plano de salvação para todos. No versículo lá pelo 44 vai dizer que uns em tábuas, outros em pedaços do navio, mas todos chegaram a salvo na praia. De um jeito ou de outro. Nem todos chegam do mesmo jeito, mas todos chegam. Nem todos chegam da mesma forma, mas todos vão chegar, se ouvirem a instrução do Senhor no meio da tempestade. Quando eles chegam na praia, a Bíblia diz que eles estavam ali, todos se salvaram, contaram-se todas as almas, estavam todos ali. Vamos juntar aqui, vamos fazer um fogo, estava frio, e eles porque estava chegando o inverno, né? E eles começaram a juntar. Diz a Bíblia que daí Paulo foi pegar uns gravetos do chão lá, foi pegar umas coisas, veio uma víbora e mordeu ele. E no momento que mordeu ele, eles estavam fazendo fogo ali, ele com aquela cobra pendurada na mão dele, foi lá e sacudiu no fogo, a cobra caiu no fogo ali, ele continuou trabalhando e a galera esperando, vai morrer, vai cair. Um falando com o outro assim, isso é Bíblia. Tu já pensou, cara? Esse cara deve ser muito ruim. Escapou da água, a justiça de Deus pegou ele aqui, ó. A cobra mordeu. Por que eu estou falando isso? Se prepara. Quando Deus dá uma direção para você, quando você está atravessando tempestade e você chegou na praia, você está comemorando, glória a Deus, eu venci a tempestade, eu estou em terra firme, eu estou num outro momento da vida. Sempre tem uma víbora para te morder.
E é junto com a víbora que nos morde, ainda tem um monte de gente dizendo assim: vice, deve ter muito pecado ali. Olha quanta tribulação que persegue essa pessoa. E as pessoas murmuraram, mas foi por um pouquinho só de tempo. A Bíblia não diz que Paulo murmurou assim: Senhor, dá licença, né? Escapa ali da água agora essa cobra. Não, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele estava preparando fogo para aquecer todo mundo. E as pessoas começaram a olhar, e ele não caía, e ele não caía, e ele não caía. Daqui a pouco estava todo mundo dizendo: quem é esse homem? Quem é esse homem? A sua fama se espalhou, e o maioral daquela ilha veio até ele. E aí começaram a dizer assim: olha, o homem lá, está tudo legal com ele? Não, ele está passando muito mal. Então chama um tal de Paulo aqui, porque nem o mar pôde com ele, nem uma serpente venenosa pôde com ele. Com certeza Deus é com esse homem. E aí Paulo vai até a casa do governador daquela ilha, ora por ele, o homem é curado. Por que eu estou dizendo isso para você? É que se você se manter fiel no meio da tempestade, no meio de tanto veneno que o inimigo quer colocar dentro de você, mas você não permitir que o veneno toque em você, sabe o que vai acontecer? Quem estava esperando a tua queda, daqui a pouco vai glorificar a Deus por conta da tua vida, e eles vão saber aonde tem resposta de Deus quando eles mais precisarem. Se prepara, porque vão vir até você para saber quem é o Deus que você serve. Glória a Deus. E aqui eu percebo que mesmo nós passamos por tempestades, no pós-tempestade a gente pensa: não, agora que tudo acabou. Às vezes tem serpente que vem, tem situações que se levantam. Deus usa as tempestades para nos exaltar. Aquela tempestade foi para sacramentar quem era Paulo. A tempestade da tua vida é simplesmente para que as pessoas saibam quem você é no Senhor, e para que você saiba também quem o Senhor é na sua vida. Eu sei, ninguém de nós quer passar por tempestades, mas às vezes elas aparecem do nada. Mas no meio da tempestade fique firme, não arreda o pé, não murmure, ore ao Senhor, porque o anjo do Senhor vai vir com a resposta, como veio para Paulo. Quando você tiver resposta, siga a instrução correta. Se Paulo disse assim: não pode pular aí, cada um vai. Não, ele disse: vão ficar todo mundo junto. A instrução: não pule do barco, fica todo mundo. Vamos esperar a direção de Deus. No momento que Deus falar, a gente age. Se Deus não falar, a gente não age. E quando chegou na praia, Deus já tinha tudo preparado para ele. Eu não sei se você está no meio da tempestade ou está chegando na praia, mas eu sei que Deus tem um plano para você na praia. Deus tem um plano para você ali. Alguma coisa vai acontecer. E concluindo aqui, o vento pode até arrancar o nosso controle, mas ele não pode arrancar o teu propósito. Ele não vai arrancar o teu propósito. Ele rouba até as referências por um tempo, mas ele não pode roubar a presença de Deus. Eles não estavam vendo sol, estrelas, não estavam vendo a lua, mas Paulo estava diante da presença de Deus, vendo o anjo do Senhor, mesmo no meio da escuridão e da tribulação. Ainda que percam as referências, você continua tendo referência. Tudo pode ameaçar a tua esperança, mas isso não vai cancelar a tua salvação. Então seja fiel, permaneça no barco, cuide da tua fé, cuida da tua saúde, e você vai ver que essa tempestade só está te levando até o lugar de propósito. Naquela ilha tinha um homem que precisava de cura, e o Senhor aproveitou toda aquela situação para levar Paulo até ali. E ali, na ilha de Malta, a cura foi levada até aquela casa. Por isso, eu não faço ideia se você está enfrentando um vento qualquer ou um euroquilão. Diz assim: pastor, aqui é um furacão que passou aqui em casa. Eu não faço ideia do tamanho, mas eu te pergunto: qual é o vento que está batendo na tua casa? Qual é o vento que está batendo no teu lar? Qual é a área da tua vida que parece que perdeu a direção, o controle, você está sem referência, você não sabe o que fazer? Tem alguma situação assim? A resposta talvez de Deus para você é: não tenha medo. Não tenha medo, porque importa que você chegue ao teu destino. Foi isso que ele disse para Paulo: ei, não temas, é importante que você chegue lá. Eu tenho um projeto com você lá em Roma, mas em Malta, ali na ilha onde eles ficaram, ali foi um bônus.
O meu propósito, Deus dizendo para Paulo, é lá em Roma, é lá diante de César, é lá que eu quero levar você. Eu posso dizer para ti, essa tempestade não é para destruir a tua casa, mas é para te levar até o lugar do propósito. E é que bom que você veio nessa noite, porque você precisava ouvir essa palavra. Coloque-se de pé comigo, por gentileza.